Nesta oportunidade vamos estar fazendo um estudo em 1 Reis capítulo 19, a partir do verso 13 até o verso 21. Assim fazemos a leitura desse texto base, o texto inicial. Sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirar. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, de trás dele, e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Muito bem. Nós temos este assunto, personagem humano apresentado é Elias, é um foco inicial nosso. Lembrando do tempo que Elias estava servindo, que isto aconteceu, foi que Deus o levantou para levar a sua mensagem ao povo de Israel. Destaque, o nome era povo de Israel, mas eram só as 10 tribos que tinham entrado em uma rebelião. Já não serviam a Deus, serviam a Baal e aos bezerros de ouro. Então, uma nação com título de povo de Deus, mas que estava totalmente desviada de Deus. E Elias, pela graça de Deus, operou grandemente, pelo que ficou o nome de Elias, sendo representativo de todos os profetas. Em Elias temos uma representação, como por exemplo ali na transfiguração, nós temos com Jesus em glória,
Moisés e Elias. E o assunto era Jesus tendo que morrer em Jerusalém. Mas a palavra era que Moisés representava a lei, Elias representava os profetas, e a lei e os profetas apontavam de Jesus morrendo para perdão dos nossos pecados e com isso adquirindo para Deus um povo. A máxima do Evangelho é Jesus e este crucificado. Então Elias representava os profetas pelos grandes feitos que lhes são colocados, mas Elias na verdade trabalhou em meio a uma geração desviada, e ele fez prodígios tão grandes que a gente diria assim, todo mundo se converteu a Deus ou retornou a Deus. Nós não vemos isso. Depois de grandes feitos, Elias vai entristecido, achando que perdeu seu tempo, e diz para Deus: só sobrei eu. É a palavra que temos e lemos. Ele indo encontrar-se com Deus no Monte Horebe, e Deus fala com ele e pergunta: que faz aqui Elias? Final do verso 13. E ele responde: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para m'atirarem. Então, Elias, depois de grandes tarefas, prodígios, maravilhas, acha que ficou ele só. Ele só. A carreira dele tinha terminado. Mas Deus, além dos grandes feitos que já tinha acontecido, dá para ele tarefas para serem feitas nos dias e anos seguintes. Na verdade, o assunto se projeta até depois do tempo de Elias, porque o que Deus lhe fala, ele não veio a fazer porque não era mais o seu tempo, mas a ordem estava dada e seguiu-se através de Eliseu, que foi o seu sucessor. Mas nós temos no verso 18 a citação de Deus, quando diz: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Assim vamos observar. No fim dos tempos, a promessa ou a revelação, melhor dizendo, de Deus é de que haveria apostasia da igreja, ou tal qual em Israel 10 tribos se desviaram tão terrivelmente assim, eliminando, destruindo tudo que está ligado com Deus e servindo a um Deus novo que eles mesmos tomaram para si e que nem era Deus deles, era um Deus emprestado de outros povos. Vergonha. Baal. Importado por Acabe. Que vergonha.
Mas Deus não deixa de falar. Deus tem os seus, ou se não tem os seus, tem o seu, como Elias se achava só. Mas no fim dos tempos, o que nós já estamos vendo ser um fim dos tempos, porque cristianismo no mundo, irmãos, ou no Brasil, falando só de nós aqui, está uma vergonha. Não tem nada daquilo que está nas Sagradas Escrituras, porque a idolatria está lançada de uma forma tremenda. O segmento religioso que o mundo entende que é representação cristã está baseado em toda forma de idolatria e na verdade tornou-se um poder político e que trata as coisas politicamente e não dentro das Sagradas Escrituras. E até as igrejas que estariam mais voltados para a palavra de Deus, facilmente têm se desviado. E hoje vemos em muitas instituições religiosas cristãs, na sua grande variedade e no seu número que agora está tão grande que quase que é inumerável, os segmentos religiosos cristãos no Brasil e no mundo, que aquilo que Deus chama abominação, para eles não é mais abominação. Isso é abraçado e entendido como normal e se segue. Então, entendamos, estamos numa apostasia. Não vamos nos iludir com o título de cristãos, de evangélicos, de pentecostais, neopentecostais, gospel, qualquer outro nome que possa ser colocado, porque estamos vivendo uma época de apostasia. Apostasia. Agora, o nosso título desse assunto seria: nós, o que somos? Cada um de nós. Nesta geração, nós somos o Elias, ou pelo menos um dos 7.000, porque nós temos que estar aqui, senão nós estamos perdendo nosso tempo, estamos caminhando e vivendo numa direção que é de reprovação por Deus, ou seja, ser condenados no juízo final. Na verdade, o nosso modelo aqui, Elias, é máximo, né? É máximo. Que modelo! Quantos feitos, quantos prodígios, e por fim arrebatado. Mas não é só Elias que foi arrebatado que vai para o céu. Vai ser arrebatado, serão arrebatados todos os que, como no tempo de Elias, são contados por Deus como aqueles que, como Elias, permaneceram fiéis. Não precisa ser Elias para ir para o céu, mas precisa ser fiel como Elias. Não precisa ter fama como Elias, mas tem que ser contado na contagem de Deus como daqueles que, com Elias, permaneceram fiéis a Deus, ainda que... Quem são eles? Anônimos. Anônimos. Elias não conhecia, Elias não via, ainda que progressivamente Elias vai vendo um outro, que no meio daquele povo desviado estão ali servindo a Deus e não tiveram muitos deles nem nome para citação. Aqui começa com o próprio Eliseu. Começa com o próprio Eliseu. Ele é chamado. Então, esse Eliseu é um dos 7.000. Até então, desconhecido.
mas agora passa a ser conhecido pelo povo, e na verdade é conhecido, diz o verso 21, com uma grande fama. Qual é a grande fama de Eliseu? Expressa no verso 21, no seu final. Servia Elias. Precisamos ter cuidado, porque muitos acham que tem que ser Eliseu ou alguém junto com Eliseu em prodígios e maravilhas. Não precisa. Basta servir a Elias. Já é suficiente. Aquele que deu um copo d'água a um profeta na qualidade de profeta terá galardão de profeta. Por enquanto, Eliseu deixou a sua vida de trabalho, devia ser um homem de posses para ter 12 juntas. Quantas juntas? Várias juntas de bois, lavrando uma terra. 12 juntas. Larga tudo, tão somente por entender que estava debaixo dos olhos de Elias, e segue Elias, e tão somente o serve. Em outra expressão podia ser usado aquele termo: joga água nas mãos de Elias. Que grande trabalho, né? Que grande trabalho. Não vão olhar assim como homens podem olhar, vão olhar como Deus olha. Está servindo a um profeta. E na hora do juízo, se Eliseu não fizesse mais nada, Eliseu seria chamado para ir para o gozo do seu Senhor. Mas por que, Senhor? Eu não te vi nu e te cobri, não te vi com fome e te dei de comida, não te visitei quando preso. Aí Jesus vai dizer: mas jogou água nas minhas mãos. Já seria suficiente para o dia do juízo. Aqueles que tomam posição por Deus e pelos de Deus. Mas no caso de Eliseu foi diferente. Ele vem depois a ter um nome também bem conhecido em Israel. Ainda que alguém possa dizer que teve porção dobrada, mas quem representava os profetas era Elias, não era Eliseu. Não era Eliseu. Muito bem, Eliseu ainda então teve destaque. Mas na sequência bíblica, vamos estar observando, passando as páginas de 1 Reis, chegando ao capítulo 21, encontramos mais um dos 7.000. Antes era só Elias, agora é Elias e Eliseu. E o capítulo 21 dá mais um nome. Qual o nome? Nabote. Nabote. Veio a ser grande como Eliseu? Não. Era um homem em Israel e que cuidava da sua terra e que tinha uma vinha, vamos dizer, uma parreira de uva extraordinária, de qualidade, chamava atenção. Acabe cobiçou uma vinha bem cuidada, e Acabe, rei, observe, rei, chega para Nabote e oferece dinheiro para comprar a vinha, e Nabote recusa. E por essa recusa, Nabote depois é covardemente assassinado, morto. E com a acusação de que tinha se desviado de Deus,
tinha blasfemado de Deus ou qualquer outra acusação, qualquer outra calúnia. Mas ele simplesmente não quis vender a vinha. Agora, precisamos colocar um detalhezinho para compreender bem. Por que ele vendeu para o rei? Porque existe no meio do povo de Deus a ordem, o mandamento de que cada um tem que cuidar da sua herança dentro da sua tribo. Então Nabote estava preso no mandamento simples: não se pode vender a sua herança, porque é o que Deus deu para cada tribo e cada família. Então ele estava preso num fato: isso aqui é de Deus, Deus deu para minha família, e a ordem é não passar em frente, eu estou cuidando. Ele não olhou o dinheiro: o rei pode pagar em ouro, né? Aí vai ser algo de grande capital. Nabote não teve isso, não olhou o dinheiro, simplesmente defendeu a ordem de Deus. A herança que Deus deu à sua família, ele tinha que guardar. E pronto. Se Israel, 10 tribos, estava longe de Deus, e isso aí era um mandamento sem importância, insignificante, mas era mandamento de Deus, pronto. E por isso foi morto. Mas eu pergunto: não é um homem dentre os 7.000? Certamente. E aí está. Está contado por Deus. Mas passemos a página mais um pouquinho. E passando a página, nós vamos chegar a 2 Reis, ao 1º capítulo. Ainda em tempo de Elias, quando acontece de o rei Acasias ficar enfermo, e ele manda consultar em Ecrom, no outro país, consultar um outro deus, Baal-zebub, se ele iria sarar daquela enfermidade. Mas Eliseu interceptou os mensageiros e disse: manda avisar Acasias que subiu para a cama enfermo e lá vai morrer, certamente vai morrer. Não há Deus em Israel para se consultar? Tem que mandar a um Deus de fora? E o Deus que eles serviam ali, Baal? Nem isso Acasias era fiel. Ao Deus que ele impunha as tribos para ser adorado, ele mesmo não servia, não adorava. E observem que o rei toma notícias. Quem é que mandou vocês de volta? É alguém assim, assim, assim. O rei já conheceu. É Elias. E mandou um capitão de 50 com os 50 para que desse ordem a Elias: desce que o rei quer falar contigo. Para quê? O que aconteceu? Elias disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. Alguém vai falar para o homem de Deus de qualquer jeito? Homem de Deus, desce que o rei quer falar contigo. Mas, se eu sou homem de Deus, pronto. O rei não entendeu a mensagem.
de 50 com seus 50, com a mesma ordem. Homem de Deus. O rei diz: desce. Não é? Se eu sou homem de Deus, pronto. Fogo consumiu outro capitão e seus 50. O rei não aprendeu a lição ainda. Mandou outro capitão de 50 com seus 50. Com a mesma palavra. Só que este capitão de 50, esse aqui é diferente. Está no verso 13, na sua parte final. Ele chega, vai a Elias com seus 50. Sim. Mas diz a palavra no verso 13 que ele pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Pronto. Um homem sábio, temente, prudente, obedece ao rei de ir até Elias, mas sabe comportar-se. Homem de Deus, seja preciosa a minha vida aos teus olhos. 2 capitães já foram embora com seus 50, mas tenha misericórdia. E o verso 15 então diz: então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este. Desce com este. Basta aqui. Pessoas que a gente olhando assim se perde na multidão, como um outro capitão entre outros capitães. Mas a gente percebe, nele há algo diferente. Não é este também um dos 7.000? É. E o que ele fez de mais? Nada grandioso. Qual o nome dele? Não tem nome, mas é um homem prudente e temente. Ele sabe comportar-se diante do homem de Deus. Pronto. Tem a sua vida aí resguardada. Observe, irmãos. O que importa então para ser um dos 7.000 citados por Deus? Elias não vê, outros podem não ver, mas Deus vê. Muitos não podem conhecer o seu nome, mas Deus conhece quem é. No dia da ressurreição, não vão saber o seu nome, porque o seu nome vai ser chamado. Assim, a palavra continua trazendo outros exemplos. No capítulo 3, também, melhor dizendo, né? Capítulo 13, capítulo 4, de 2 Reis. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. A história da viúva, que tem somente um pouquinho de azeite na botija, mais nada. Perdoe, mais nada? Bom, físico não. De algum valor não. Mas observe como a mulher chega para o profeta: meu marido, teu servo, morreu, tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Qual o nome do marido da mulher? Não sabem? O nome da mulher? Não sabem? Não sabem.
mas com certeza é um dos 7.000 também. Um dos 7.000. Alguém que teve vida comum, mas na sua vida comum, sem destaques, nada tem, não sei isso, que a própria esposa disse: meu marido servia ao Senhor. Pronto. Mais nada. Mais nada. Mas a própria mulher também é mulher de fé. Baseada na fé do marido, crendo no poder de Deus, ela se sujeita à orientação do homem de Deus, que no caso é Eliseu. Agora é Eliseu. E nós vemos que essa mulher mostra-se de fé, mulher prudente, tem detalhes, ela obedece o profeta exatamente naquilo que tem que obedecer. E quando ela vê a casa dela cheio de vasilhames, cheio de azeite, ela não vai pensar o que vai fazer, ela volta ao profeta e diz ao profeta: está feito. E é o profeta que vai dizer para ela: agora vende o azeite, paga a dívida e vive do resto. Nem esse detalhe já entender e já programar que iria vender para poder cobrir a dívida e ter o seu sustento, ela não tem. Ela vai ao profeta saber qual é a direção. Talvez algum de nós já iria matutar logo, vou para o mercado vender logo. Mas ela nem isso, ela vai ao profeta: está feito o que você mandou. O passo que o profeta deu, ela obedeceu e voltou para saber o próximo passo. Ela não ousou dar outro passo. Cá para nós, essa mulher também não pode ser mais uma que está na contagem dos 7.000? Fica aí para a gente ficar sabendo. Passando a página, nesse mesmo capítulo 4 de 2 Reis, a mulher sunamita, qual o nome dela? Não tem nome também. Muitos anônimos, irmãos. Muitos anônimos. Aqui não dá para citar 7.000 não. Que não está escrito lá em Hebreus. Não dá para contar tudo. Ou como no Evangelho, não dá para falar tudo que Jesus fez. Não dá para contar a história de 7.000. No que eles foram fiéis a Deus? Foram fiéis. Foram fiéis. A mulher sunamita, mulher comum, vê Eliseu passar, observa e já entende que é homem de Deus. E já vê ali uma representação, um comportamento próprio dos que seguem a Deus. Homem de Deus. E vai fazer alguma coisa em benefício do profeta Eliseu. Não queria nada, não precisava de nada, no seu conceito não precisava de nada, mas ela se preocupa de dar atenção ao homem de Deus. Passa por nós, não tem onde pousar, então ela já programa: vão fazer um quarto, colocar cama, cadeira, mesa, o que for necessário, para que este homem de Deus vindo tenha onde se recolher. Só isso. E depois a história mostra que essa mulher é mulher de fé também, mulher sábia. O profeta agradecido
quer dar a ela alguma coisa, não precisa de nada, mas é percebido que ela não tem filhos. Então Eliseu chama e diz: no ano que vem abraçarás um filho. Ela assusta, não está pedindo nada, mas com certeza ela tinha isso na sua alma. Deus sonda, né? Deus sabe como presentear alguém. E depois, quando o próprio filho vem a morrer, ela vai ao profeta: tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas uma coisa, eu pedi um filho pro senhor? Ela tem entendimento. Ela sabe onde vai cobrar o fato. Eu não pedi um filho. Devolvido com vida. Mais uma mulher. Capítulo 5, 2 Reis. A cura de Naamã. Mas Naamã é general da Síria. Qual general que falou de general para general? Para Naamã, via Israel buscando cura da sua lepra. Quem falou para Naamã foi uma menina. Qual o nome dela? Filha de quem? Mas o que ela fez de extraordinário? Nada. Mas sim, há algo extraordinário em pouca coisa. Quando essa pouca coisa é confiar em Deus, crer em Deus. Ela só disse: se Naamã, meu patrão, meu senhor, estivesse diante do profeta de Deus, de Jeová, em Israel, seria curado. Então a menina que já conhece que Deus tem poder para curar, e que esse poder estava confiado a Eliseu, o profeta. Ela crê e fala, do que crê falou. Pronto, Naamã vem, recebe cura e passa a servir a Deus também. Então essa menina é dos 7.000? Com certeza é dos 7.000. Irmãos, se formos ver na Bíblia, nós temos inúmeros exemplos. Pessoas que nem nome têm, mas que no pouco foram fiéis. Não são Elias para achar que Deus vai falar com eles no Monte Horebe, que vai comer a comida que vai fazer caminhar 40 dias e 40 noites, que vai orar de ser fogo do céu. Nada disso. É a normalidade do seu dia a dia. É suficiente para no dia do juízo receber aquela palavra: foste fiel no pouco, pronto, entra no gozo do teu Senhor. Irmão, nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos ter certeza, definição, determinação de servir a Deus, ainda que tudo ao nosso lado esteja mostrando o contrário. Nós não podemos ficar com a multidão na normalidade do povo. Nós temos que ter algo diferente. É fé em Deus, guardar a fidelidade. O povo muda. Voltemos ao princípio que nós falamos. Israel estava desviado. Elias achou que só ele. Não é só ele. Muitos outros. Assim, passando as páginas da Bíblia, nós vamos achar tantos outros mais, como por exemplo, no capítulo 10 da segundo Reis, um homem que nem era citado antes, mas
mas de repente é citado. Quando, passadas gerações, o profeta Elias não está mais entre nós, o Eliseu já está bem velhinho, conforme for a narrativa, poderia ter sido recolhido. Mas a ordem de Deus se cumpre. Jeú é ungido rei sobre as 10 tribos de Israel. E esse Jeú, como disse, 2 Reis capítulo 10, verso 15, partindo dali, Jeú encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: reto é teu coração como meu coração é com teu coração? E disse Jonadab: é. Então, se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão e fê-lo subir consigo ao carro. E disse: vai comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. Lendo a história de Jeú, ele é fiel em parte. Aquilo que Deus lhe deu ordem para cumprir, ele cumpriu. Acaba com a idolatria de Baal, extermina com a família a descendência de Acabe, só que os bezerros de ouro ficaram. Tá bom, deixa Jeú para os dias do juízo. Mas em Jonadab nós vemos um homem que aparece quase que do nada e é um homem fiel, filho de Recabe. É um homem de uma certa posição e integridade tal que nós vamos ver depois, muito depois, no tempo de Jeremias, quando as 10 tribos já tinham sido destruídas, não existiam mais. Aparece alguém, uma família de Jonadab, filho de Recabe. Agora não é um não, gente, é uma família inteira, que mostra fidelidade. Primeiramente, no caso da narrativa bíblica, ao pai Jonadab, filho de Recabe, são os recabitas, porque a ordem do pai foi que não bebesse vinho e tantas outras ordens, no temor a Deus e no viver neste mundo só para o projeto de Deus. Não plantavam, não construíam. Imagina, mas isso aqui é viver pela fé, né? À disposição de Deus. E Deus usa esta família para modelo. Agora, no tempo de Jeremias, para toda a nação de Judá que também estava desviada. A família de Jonadab, filho de Recabe, permaneceu fiel à ordem do pai. E você, se eu falando dia e noite e eu não passei, estou aqui presente? Porque o Jonadab já morreu, o Recabe já morreu. E eu presente falando com vocês e não obedecem. Mas os recabitas até hoje obedecem ao seu pai. Não tomam, no caso da prova de Jeremias, não tomam vinho, porque foi trato entre eles para com sobriedade, lucidez, saberem executar a vontade de Deus e servir com consciência, com entendimento. Aí está. Pergunta: Jonadab não faz parte dos 7.000? Mas agora, se for considerar, o tempo passou, já subiu de 7.000, né? Mas também 7.000, mas é número figurado.
7.000 sempre será uma plenitude, um número suficiente para que naquele grande dia do juízo e nós na eternidade, nós vamos ver uma multidão vestida de branco diante de todos os povos, tribos, línguas e nações que serviram o Senhor na terra e foram aprovados para agora então viver eternamente no céu. É muito mais do que 7.000. Assim, poderíamos deixar o tempo dos profetas e ver o Novo Testamento quando Jesus é manifestado. E não vão ver, irmãos, também um novo tempo. Parece que houve uma restauração. Jerusalém está reconstruída, o templo está reconstruído. Houve de novo o culto a Deus no templo, os rituais do templo, a peregrinação do povo, descendência de Abraão, a Jerusalém e ao templo para cultuar a Deus. Parece normalidade, mas entretanto nós vemos um tempo de desvio também, porque quando se apresenta Jesus ao povo, o povo diz: crucificam. E quem é que está sendo fiel? Se João, diante da cruz, pudesse usar uma expressão que nem Elias, ia dizer: Jesus, só fiquei eu, um só dos apóstolos. Onde estão os outros apóstolos? Bem longe. Mas junto do João tem mulheres também, mulheres que sempre tiveram uma representatividade mais, vamos dizer assim, no anonimato, mas sempre existiram e sempre são citadas. Aí nós vamos ver, tempo de Jesus, começa a história de fidelidade em meio a um povo acostumado aos rituais, preso aos rituais e não servindo a Deus em verdade e em espírito, porque depois vão rejeitar Jesus. Encontra-se um casal de velhos, Zacarias e Isabel. Passam-se os anos, ou nem bem anos, passa um tempo. Jesus é apresentado no templo. Quem é que está ali, de fato ligado com Deus? Velho Simeão e a bem velha Ana. Só aparecem nesse momento. O que eles faziam? Nada demais. Não deixava de comparecer ao templo para aquilo que foi proposto. Simeão, como sacerdote, cumprindo a escalinha dele. Imagina Simeão velhinho, olhando a escala: hoje estou eu. E vai para o templo. E vai ter a surpresa, vai abraçar Jesus. E a Ana, o que fazia, irmãs? Nada. Não podia queimar incenso, não podia sacrificar animais, não podia ficar lá na portaria como porteiro, não podia tocar instrumento, não podia... E quanta coisa não podia a mulher. Mas ia para um templo em oração e jejum. Mas no dia que Jesus veio, estava lá. Então observe, irmãos, fidelidade a Deus. Nós precisamos ser um dos 7.000. Não precisamos ser Elias. Se Deus quiser nos constituir como alguém que tenha aparência ou que seja visto diante do povo e notório no mundo, Deus vai fazer, mas com certeza não será Elias. Elias já é um capítulo à parte. Deus não tira xerox. Deus faz algo novo a cada tempo. O que precisa Deus é achar fidelidade, alguém que ele possa tomar como um copo entre tantos copos numa vitrine
irmãos, enfim, estamos no fim dos tempos, está tudo esquisito. O modo de servir a Deus não está bem conforme as Sagradas Escrituras. Cristianismo não é isso que está por aí, não. Vamos atentar e observar bem qual é a forma de servir a Deus. E usemos aquele versículo: apresentemos nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É por saber qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e isso executar. Coisa grande? Não sei. Coisa pequena? Que seja, mas faça a vontade de Deus, e será um dos 7.000. E temos uma palavra em Hebreus, quando o escritor fala dos heróis da fé, a gente que coloca esse nome, heróis, mas são os homens que alcançaram o testemunho pela sua fé. Vai falar de muitos que não são Sansão, que não são Gideão, não tem nada demais para falar de alguma coisa que fizeram, mas simplesmente eram fiéis a Deus. São só conhecidos como desprezados, rejeitados pela sociedade aparente, ou cristianismo aparente, andando pelo mundo errantes, mas que o escritor de Hebreus diz: o mundo não era digno deles. Mas qual é o nome deles? Não tem nome. Onde viveu? Não sei. Talvez pelas covas, escondido pelas florestas, mas fidelidade. Por isso que depois, em 2 Coríntios, Paulo cita como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Essa palavra que eu estou falando, vejo os irmãos folheando, é 2 Coríntios, capítulo 6, verso 9. E em Gálatas, capítulo 4, verso 9, ainda que ali é uma exortação forte de Paulo, ele cita o conhecermos a Deus, mas ele não dá destaque no conhecermos a Deus, ele dá o destaque em ser conhecidos por Deus. Esse é o mais importante. Portanto, irmãos, guardemos a fidelidade. Não vamos na normalidade do povo e dos que se dizem ser povo de Deus, vivendo diferente da vontade de Deus. Não nos iludamos. Vamos viver como o propósito de Deus é. Ainda que na simplicidade seremos conhecidos por Deus. E naquele dia, outra vez, repito, foste fiel no povo, foste fiel no anonimato, entra para o gozo do teu Senhor. É tempo de nós sermos fiéis a Deus mesmo, no sentido de individualidade e não coletividade. Esse grupo serve a Deus, eu estou no meio. Não, perigoso, perigoso. Todos serão ensinados por Deus. Isaías capítulo 8 adverte: cuidado para não chamar ao que o povo, um grupo, diz ser, mas antes aquilo que Deus diz que é. Temer a Deus, estremecer diante dele, aí sim. Porque muitos têm a ilusão: eu estou vivendo igual estão ao meu lado.
você aprovado. Perigoso, porque a palavra adverte que no fim dos tempos, dois numa cama, um será tomado. Dois no campo, um será tomado. Dois no moinho, um será tomado. Cuidado. E outra palavra do profeta o cobertor está curto, não dá para cobrir dois. O cobertor está curto. Ou a palavra das 10 virgens, não dá para prestar um pouquinho do azeite para ninguém. Guarda o azeite.